Boa noite, meu nome é Beniluce, sou do Polo de Conselheiro Lafayette. O número da minha matrícula é 09.29876. Eu estou aqui para apresentar minha atividade final de inglês. A atividade em si é a busca por um artigo que falasse sobre tivesse um tema relacionado com o TCC que a gente vai apresentar no final do período. Foi muito difícil encontrar o texto, porque os textos em inglês, os artigos em inglês publicados são difíceis de ser encontrados. A gente encontra muito em português, mas em inglês foi muito difícil encontrar. Então, esse foi o texto que eu escolhi, que foi um artigo muito difícil para encontrar, que é o uso da literatura relacionada à história da educação de geometria. Eu encontrei um link dentro do Yahoo Group e que dentro desse grupo, um professor de matemática estava procurando por um artigo em inglês e foi indicado para ele esse artigo, que esse é o link. E esse artigo foi publicado na revista Educational Studies em Matemática, nas páginas 223 a 258, no ano de 2001. Por que eu escolhi esse texto? Porque como ele fala da história da geometria, a história da educação matemática para ensinar geometria, ele tem uma relação com o meu TCC, que é o uso da história da matemática em sala de aula. O primeiro contato que eu tive com o texto, eu dei uma olhada e procurei por palavras que fizessem com que eu traduzisse ele sem precisar basicamente de um dicionário. Então eu procurei por palavras-chave, que são aquelas relacionadas com o meu tema. Busquei por cognatos, que são as palavras que têm a grafia igual ao português e têm o mesmo significado. Matemáticas, por exemplo, que significa matemática em português, é um cognato. Os falsos cognatos, que é muito difícil você encontrar um falso cognato sem ter um dicionário em mãos, porque você precisa saber se ele tem a grafia semelhante com o do português e se o seu significado é diferente. Então, buscar por falsos cognatos acaba sendo muito difícil quando você tem um artigo muito grande. O segundo contato com o texto que eu tive foi buscar por palavras conhecidas. No caso, os grupos nominais, que são substantivos, os conectores lógicos, que são as conjunções, os pronomes relativos, os advérbios, os grupos verbais, que acaba sendo uma das palavras principais na construção das orações, e os prefixos e os sufixos. As palavras-chave que eu encontrei no texto, relacionadas com o meu tema, foi o use, que é usar, história, que é história, todas elas são palavras-chave, porque o meu tema é o uso da história da matemática. Educação, que é educação, história da matemática, metodologia, classroom, que é sala de aula, também é uma palavra-chave, teachers, que significa professores, que também seria a palavra-chave, alternative, porque dentro do meu tema eu busco uma forma diferente, uma alternativa diferente de ensinar a matemática, motivação, que eu uso a motivação para ensinar melhor a matemática. Os cognatos foram muitos cognatos que a gente encontra no texto. Por quê? Muitas palavras têm a grafia semelhante ao do português. As principais literature, que significa literatura, problem, que é problema, arguments, que é argumentos, lists, que é listas, ilustração, que é ilustração, educação, que é educação,
eu posso citar histórica, história, eu posso citar referente, que é referência, eu posso citar importante, que é importante, eu posso citar prefere, que é preferir, eu posso citar muitas palavras que tem no texto, todas como cognatos. Os falsos cognatos foi o que eu disse que é mais difícil de buscar, porque além de você procurar a palavra em inglês com semelhança em português, você tem que saber se os significados são diferentes. Se uma palavra em inglês tem, apesar de escrever como português, os significados são diferentes. O some, por exemplo, em inglês significa alguns, mas se eu escrever some em português, vem do verbo somar, que é ad, de adicionar, ou some do verbo, ele some, do verbo subir. Several, em inglês, significa vários. Em português, se eu for procurar o several, eu vou encontrar severo, que não significa vários, significa rigoroso. Então é diferente, apesar de ter a semelhança entre o português e o inglês, os significados são diferentes. Turned, que é virado, que em português a gente encontra o turno, que significa que pode ser escrito em inglês como shift. Os grupos nominais são a maior parte do texto, porque são vários substantivos que a gente encontra no texto. No caso aqui, eu busquei por alguns mais relacionados com o tema. Many authors, que é muitos autores, vários artigos, que é vários artigos, other teachers, que são outros professores, material appropriate, que é material apropriado, students, que é estudantes, lessons, que é lições, motivational argumentos, que são argumentos motivacionais, e eu tenho muitos outros. Eu tenho classroom, que é sala de aula, eu tenho história, que é história, todos são substantivos, todos são substantivos. Eu tenho pupils, que são alunos, eu tenho book, que é livro, eu tenho vários substantivos dentro do texto. Já os conectores lógicos, que são as conjunções, os advérbios e os pronomes relativos, eu citei só alguns, que é o and, que é o que a gente mais vê, que significa ir, o but, o besides e o but, que significa mais. Já os grupos verbais, que também são muitos, porque o verbo é a forma de melhor formar a oração, eu encontrei has become, que é tornou-se, provides, que fornece, are included, que estão incluídos, presentes, que é apresenta, have been, que foram, is explanate, que é explicar, want to refer, significa quer se referir, can help, pode ajudar, aí tem have, que é tem o are, que pode significar são e estão, tem o study, que significa estudar, tem vários. Os prefixos e os sufixos são palavras formadas com uma terminação que a gente transforma em advérbio. O divided, que é dividido, é o particípio do verbo dividir. O considerable, que no caso o sufixo li significa mente, que é consideravelmente. O smaller, que o sufixo er pode significar menor. A gente transforma o small, que é um adjetivo pequeno, a gente transforma num advérbio que é menor. Connected, que é o conectado. O teaching, que é ensino, ou a gente pode transformar em ensinando. O learning, que é aprendizagem, ou aprendendo, que o ing significa o gerúndio no verbo em português. Literário, o li, de novo, significa mente, que é literalmente. O que diz o artigo? O meu artigo, olha, ele faz um levantamento da literatura que traz o uso da história no ensino-aprendizado da geometria. Ele também traz o argumento de muitos autores quanto a usar a história da educação, a história da matemática no ensino da geometria. Tem relação com o meu, pode mudar, Tem relação com o meu, por quê? Porque o meu tema ele é o uso da história da matemática
dentro da sala de aula. Muito obrigada. Ô Meire, agora eu gostaria de saber se você usou esse texto que você achou em inglês no seu TCC. Se ele foi útil, se você usou alguma parte, se ele está na bibliografia. Eu não usei ele diretamente no meu texto, mas várias partes dele constam no meu TCC, porque ele, quando se traduz o texto inteiro, várias coisas são do que está no meu TCC. Os argumentos que os professores usam, que os autores usam, a motivação que é esperada através do uso da história da matemática, a inovação das aulas, tudo isso faz parte do meu TCC e está dentro desse artigo. Ok.